Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Juliana Girão e esse é o Urbicast, o podcast da Urb News. Aqui a notícia te acompanha aonde quer que você vá. No episódio de hoje a gente vai falar sobre gastronomia cearense. E para falar sobre isso, a gente está aqui hoje num espaço especial. É o espaço Gastronomia Edil Costa, numa edição especial para falar sobre esse assunto com vocês. E a gente tem aqui dois convidados especiais, dois nomes aqui da gastronomia. É, Elcio Nagano, nosso convidado. Palminha! Esse merece. Elcio, apresentando aqui o Elcio, é chefe de cozinha, é empresário do ramo, né, de gastronomia, é dono do Quina, que tem 2 unidades em Fortaleza, e do Kio, que tem um delivery no Eusébio. É professor da pós-graduação de gastronomia na Unifor. Fez uma aula show com o nosso outro convidado aqui, Ela né? estudou bem Aliás, direitinho, viu? a gente estuda. Formado. E especializado em gastronomia asiática, né? Cozinha asiática e gastronomia molecular. Aí isso daí a gente vai falar o que que significa, né? Para as pessoas ficarem sabendo, nem todo mundo sabe, né? É um ramo assim bem específico, né? Precisa aprofundar mais. E aqui do meu lado, não poderia deixar de ser, né? Que dá nome ao espaço que estamos hoje gravando esse podcast especial, é Gil Costa. Obrigado pelo convite. Também chefe de cozinha, também professor de gastronomia na Unifor, né? Também empresário do ramo, né? Aqui com o espaço. Exatamente. Eu fui chefe do meu próprio espaço, né? Porque chefe ele é um cargo. Como ninguém me contratava, eu comprei o meu próprio espaço. E aí, Eu queria ser Edil chefe. Não, eu queria ser chefe, né? Você é não... também influenciador digital, tem Sim. mais de 200 mil seguidores no Instagram, né? E pouca coisa, ainda é executivo, ainda arranja umas horas não vagas para ser executivo, tem uma carreira de executivo em grandes empresas, a gente também vai falar sobre isso, né? Como é que se divide, né, entre tantas funções. Essa mágica. É. E é para completar aqui, a gente tem uma co-host especial, Maria Eduarda Andrade, Duda Andrade, nossa repórter da Urb News, está fazendo semanalmente um quadro que está sendo super bem quisto, super bem acompanhado, que é o Giro Gastronômico. Ela vai nas comidinhas de rua, começou com os pratinhos, está nos sanduíches, mostrando o que o povo está comendo, o que o povo está gostando aqui em Fortaleza, né? Sim, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Ju. Eu Então vamos lá, né? Bater esse vamos papo. sim, bater esse papo. Porque O tema hoje é gastronomia cearense, né? Assim, que a gente vai falar. E aí, assim, como é que a gente define o que é a gastronomia cearense? Bom, posso começar? Elcio Sim, entende sim. muito mais do que eu, porque é um profundo pesquisador da gastronomia cearense, inclusive com livros lançados, que já já a gente fala sobre o livro Isso. dele. Mas eu também, apesar de não ser aqui do Ceará, eu estudo a gastronomia daqui. Aqui tem uma fusão, tem uma herança de índios com escravos, com europeus, e faz essa cozinha ser tão rica culturalmente. Então é a cozinha do baião, que é um pouco da herança dos escravos, é a cozinha da carne de sol, que vem dos índios, é a cozinha das caldeiradas ou das peixadas, que vem dos europeus, e faz essa comida maravilhosa que a gente tem aqui. Quer complementar, Elcio? Elcio lançou, não mencionei ele na apresentação, mas o Elcio lançou recentemente o livro Ceará à Mesa, junto com outros dois grandes chefes, Fernando Barroso e Bernardo Ardi. Né? Foi uma pesquisa de mais de 20 anos, a gente conversou um pouquinho antes, Sim. né? Uma pesquisa de mais de 20 anos para mostrar essa riqueza da gastronomia no Ceará, né? Sim, Então, exatamente. respondendo à pergunta, o que que você define assim como o que é essa gastronomia cearense? Então, na verdade, eu tive o privilégio de ser convidado pelo grande líder desse projeto, que é o cearense Fernando Barroso, que infelizmente nos deixou 1 ou 2 semanas antes do lançamento do livro, né? E assim, mas há 20 anos atrás ele já tinha essa visão do que seria a gastronomia contemporânea cearense, né? E, e a gastronomia contemporânea do mundo.
né? Então, eu fico assim, muito, muito feliz de ter estado do lado dele Uhum. e, e a gastronomia para ele e agora para mim é baseada em 3 pontos. Hum. Insumos locais, isso é uma questão ecológica. A gente tem Uhum. que assim, cada vez mais utilizar insumos locais para evitar transporte, Uhum. né? Insumos locais com suas técnicas locais. Conhecimento universal, técnicas universais. Então, Uhum. a gente pode utilizar técnicas de outros países, do outro lado do mundo, Uhum. Mas com insumos locais. com insumos locais. Uhum. E o outro, capacitação. O ensino. Então, esse trabalho que nós fazemos, o Edil é um grande soldado disso, ele forma muita gente, ele treina muita gente, e eu continuo dando as aulas. É, sem esse trabalho de ensino, também não se constrói uma gastronomia tecnicamente forte, Uhum. como está caminhando hoje. Uhum. Nós estamos passando por uma grande revolução gastronômica e é baseado nesse tripé. Qual é essa revolução que a gente está passando? No mundo? Não, No Ceará, na especificamente? nossa gastronomia. Ah, tá, Na nossa certo. gastronomia que está caminhando paralelamente às gastronomias regionais de todas as outras regiões do mundo. Nós não ficamos para trás. É verdade. Uhum. E o que é esse momento, assim, é de consolidação das técnicas? O que seria esse momento que você se refere, assim? Eu acho que, Uhum. vou Pode ficar responder, à eu acho que o que o vontade. Elcio falou do terceiro tripé, que é da educação, tem se expandido muito aqui no Ceará. Então, eu quando cheguei aqui, da segunda vez que cheguei aqui, entre idas e vindas em 2011, foi quando eu conheci o Elcio, que ele foi meu professor e que eu fui estudar gastronomia. A oferta de ensino era muito pequena, né? Eu lembro que eu queria entrar numa pós, não tinha, só tinha uma graduação aqui, foi onde eu entrei. Hoje, se você olhar a quantidade de escolas que já tem aqui, tanto escolas técnicas como 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 escola de nível graduação, superior, né? graduação, pós-graduação, a gente vê como avançou, né, o interesse de quem quer estudar gastronomia, se aprofundar nas técnicas que o Elcio falou, como também o interesse das escolas em trazer coisas novas, né? Então, aqui, por exemplo, é um exemplo. Eu estava dizendo que a gente está com turmas lotadas até o dia 31/10. Então, para você ter ideia do interesse das pessoas de se aprofundar em novas técnicas, enfim. E sempre, a gente está falando de um público cearense, mas a gente sempre traz para insumos daqui, sempre traz para as coisas daqui, mesmo tendo um curso, por exemplo, asiático, né, os que eu estudar aqui com a gente, ou tendo um curso de cozinha italiana, que a gente sempre traz os ingredientes nossos aqui do Ceará para fazer essa fusão de Técnicas cozinha. internacionais com os insumos locais. Exatamente. E na pesquisa, você me falou, Elcio, que vocês falam desses insumos, né? Esses insumos do Ceará. O que você destacaria como sendo assim os nossos insumos principais, assim? Quais são os maiores destaques que a gente tem aqui no Ceará? Então, além dos insumos tradicionais, lagosta, carne de sol, queijo coalho, a gente deu destaque aos insumos que foram introduzidos aqui no Ceará e que são importantíssimos. Um exemplo, tilápia. Tilápia é o peixe do Nilo, né? Então é o mesmo peixe bíblico, né? Né? E ele foi ele é um peixe cearense hoje e muito importante para a nossa economia. No interior sustenta muita gente, muitas famílias e assim foram desenvolvidas técnicas. Uma coisa interessante desse nosso trabalho é que nós participamos da melhoria da qualidade desses insumos. Então, sim, sim. Então, tilápia houve um período em que estavam fazendo testes sobre melhor ração, melhores técnicas de abate, e assim, nós participamos muito de perto, experimentando, fazendo os testes. Teve até um fato engraçado, né? Que assim, nós estávamos testando amostras durante meses, que eram mandadas pelos produtores, e aí vinha melhorando cada vez mais. Aí
Um dos meus sushimen falou assim, seu Elcio, que o senhor fica ajudando esse povo que tá estragando o nosso velho cará, já não tem mais aquele gostinho bom de barro. É. Né, então, ficou assim, ficou engraçado pela... Ficou tão bom que nem parece ser o que ele é, vamos dizer assim, né? Mas a tilápia hoje é um peixe que, assim, dá para fazer pratos internacionais, dá para fazer... não tem mais aquele gostinho de barro, desde que ele seja criado. Nessas condições que foram estudadas, Eu acho né? que a carne de sol também, Elcio, é um exemplo que a gente trabalhou em laboratório, na faculdade, a carne de sol com baixa cura, né? No lugar de usar entre 25% e 35% de sal, a gente chegou a um percentual de 3%, que o Fernando Barroso fazia também, ensinou para a gente fazer, que esses 3% você não precisa de fazer uma dessalga da carne. Então você já pode usar carne direto, que é um sonho de todo mundo que trabalha com carne de sol, né? Por que eu vou dessalgar? Se o processo de carne de sol é um processo onde você retira a água com sal e depois você reidrata Coloca ela. água Então, de... se a gente conseguir um percentual de sal que ele seja suficiente para você já levar a carne para a panela e que ele proporcione a cura da carne, né? Era o ideal. E a gente, no tempo de faculdade, nós fizemos muito isso. Hoje, por exemplo, toda a carne de sol que a gente usa, que eu uso pelo menos, ela é fabricada por mim mesmo e a gente já traz ela direto para a panela. Com esse percentual Com esse menor percentual de de sal. sal. 3% de sal. Toda uma evolução, né? Interessante. Exato. Assim, e partindo desse pressuposto, né, que vocês estavam falando, dessa evolução que está tendo dentro da cozinha, desses estudos, como é que mantém, assim, porque a gente sabe que comida é memória, né? Memória daquele lugar, memória afetiva. Como é que mantém essa memória, mesmo melhorando tanto, assim, Tecnicamente. Tecnicamente, Eu acho que a cozinha... Bom, a cozinha afetiva me trouxe até aqui, né? Então, depois que a gente aprende que a cozinha ela vai além do ato de cozinhar, você começa a se interessar mais ainda pela gastronomia. E em todas as minhas aulas, eu deixo isso muito claro para os nossos alunos. Eu acho que tem como a gente fazer. Vou dar um exemplo aqui. A gente faz um risoto. Eu acabei me especializando na fusão de cozinhas europeias com a cozinha regional cearense e cozinha regional norte-rio-grandense, que é de onde eu sou, né? Por exemplo, eu faço hoje o risoto meu de maior sucesso é um de carne de sol com queijo coalho, onde eu finalizo o risoto tanto com manteiga de garrafa como queijo coalho assado, né? Ou seja, não tem como não te remeter ao interior, não tem como não te remeter às suas origens, entendeu? Eu até brinco quando eu vou fazer alguma coisa assim que eu posto nas redes sociais, eu falo assim, eu abro dizendo, tire os italianos da sala, né? Mas a gente faz, então não tem como você perder essa essência. Eu lembro que o Fernando Barroso, já que a gente estava falando do Fernando Barroso, um profundo estudioso da cozinha cearense, eu lembro que ele fazia uma brusqueta de tripa. Eu não sei se você lembra. Nossa, Ele fazia maravilhosa. uma brusqueta de tripa. Então não tem como você esquecer. Você tem aquela memória, mas ao mesmo tempo você se surpreende, né, de uma apresentação diferente. Exato. Porque ao mesmo tempo também tá muito no lúdico, né? Na memória, assim, do lugar. Não, mas essa nova cozinha, ela não esquece o passado. Ela reforça o passado. Ela vai buscar a sua inspiração, os seus sabores lá no passado. Ela reestrutura, né? Sim, Então, sim. muito massa. Eu acho que a gente pode mostrar um prato de cuscuz com panelada de uma forma diferente, mas ela tá ali, tá o cuscuz, tá a panelada e tá o afeto lá que você tem, que você lembra, as memórias afetivas que você tem daquela comida. E esse processo, a gente tem estudado, está acontecendo no mundo todo. Lá na Dinamarca é isso, lá em Portugal é isso, uma modernização, mas sempre baseado No local, no né? seu passado, nos Sim, insumos na sua locais, história, né? na sua história, mas dando uma nova roupagem. Eu vou dizer uma coisa, tem gente de fora interessado em aprender técnicas nossas aqui. Ontem eu Técnicas recebi... cearenses? Cearense também, né? Porque ontem eu recebi um convite do Ministério do Turismo da Polônia para gravar uma collab com eles, mostrando receitas nossas. Então, para que coisa melhor, né? Olha Eles aí. vão Então, é comer, claro né? que se eu vou fazer um pierogi, que é um prato tradicional polonês, com coisas bem cearenses, né? Então, vamos ver como é que sai. Então, eu acho que tem esse interesse vindo do lado de lá também. Então, a gastronomia, quando estudada, ela é maravilhosa.
Por isso que me apaixono a cada dia, porque cada dia tem coisa. E aí, o que você vai colocar nos pratos da Paula? Eu ainda vou pensar, gente. Calma. Já tô curiosa para saber o que Mas vai uma coisa que eu fico muito contente por exemplo, no ano passado participei de um festival internacional lá em Fortim e vieram 3 chefes franceses estrela Michelin. 3, um com 2 estrelas Michelin. E aí, não fiz feio. É isso aí. Ai. Não fiz feio. O que nós fazemos, o que nós estamos fazendo, eles fazem. Aham. Tá? Não tem diferença, tá? Só que a gente também tem o que eles não têm, que são, né? Não, então, tem diferenças regionais. Sim. Os insumos que ele usa, algumas técnicas, mas também nós temos as nossas. Então, a gente não faz feio. Não faz. A nossa gastronomia não faz feio. E eu acredito que, assim, logo, logo nós teremos restaurantes cearenses premiados no mundo. Eu não tenho dúvida disso. Então a gente Não vai demorar. tá bem demais, né? Então, eu bem não tenho- Não vai representado. demorar. Porque os jovens chefes estão fazendo miséria. Vocês falaram sobre ensino, né? Sim. Assim, vocês, inclusive, no ano passado fizeram uma aula show, né, inaugural do curso de pós-graduação, né, em gastronomia na Unifor. E o que que vocês, como é que tá o que que vocês veem, né? Elcio já começou a adiantar nesses alunos, né? E no mercado também, né? Para onde é que eles vão? Qual é a área de atuação deles? Como é que vocês veem essa próxima geração, né? Bom, eu divido os interessados pela gastronomia hoje em três áreas distintas. O que quer de fato aprender porque ele quer trabalhar na área, ele é um menino novo que escolheu a gastronomia como sendo a vida dele. Esse fatalmente vira um chefe porque ele já pega no começo, ele já quer isso e ele vai sendo Já vai se moldado para especializando. isso. Nós temos o segundo, que já são pessoas que vivem de gastronomia, ou empresários do ramo de gastronomia, ou já tem um negócio focado na gastronomia e quer aprender um pouco mais para comandar a cozinha dele. Esse pode ser chefe, mas ele pode querer continuar sendo somente o administrador, Mas quer somente o entender, empresário. quer Mas ele entender o que rola na cozinha, vamos Perfeito, dizer ele assim. quer entender. E o terceiro, que a gente tem muito e está muito em voga hoje, é o que está na cozinha por hobby. Aquele que ama cozinhar, ama receber em casa, ama ter uma varanda gourmet. Eu até escrevi um dia desse sobre as varandas gourmets, né, sobre o interesse do público em aprender Espaço para isso. para poder receber, exatamente. Então, eu acho que tem esses 3 públicos. Mas, assim, uma coisa é incontestável, todos amam a gastronomia. Só que desses, pelo que eu tenho observado ao longo do tempo, os que viram chefes é o que começam lá Desde de cedo. cedo. Ou ele já tem um embasamento empírico, aprendeu com a avó, aprendeu com a mãe, né? Elcio aprendeu com alguém lá e ele traz esse amor pela gastronomia e tenta se especializar, ou não, ele escolheu aquilo para a vida dele e quer aprender, né? Porque uma das coisas que eu digo é que a gastronomia, muita gente diz, é um dom, não se aprende. Se aprende sim, eu talvez seja a prova viva disso. Já me fala um pouco isso. Eu acho que se aprende, quando se estuda, se aprende. Então eu acho que eu tenho salvação. Todo mundo tem Bem, salvação. então, eu estou dando aula hoje lá em Sobral. Eu vou toda semana para lá. É impressionante o nível dos alunos, o interesse deles é impressionante, né? E assim, é uma juventude ávida pelo conhecimento, Pela informação, né? pela Também o acesso informação, à informação tá aí, pela né? informação. E assim, logicamente, existem os mais interessados e os menos, mas tem talentos. Tem bastante. E o que eu acho que isso foi muito impulsionado, embora eu vou fazer um comentário, que eu acho que eu nunca mais vou ser convidado para um programa de televisão tipo esses realities, mas eu acho que isso foi muito, o interesse foi muito provocado pelos realities. Mas quando se chega numa cozinha, vê que não tem absolutamente nada do que se mostra ali. Ali é uma atração. O que tem lá que não tem na vida real, vamos dizer assim? O glamour, por exemplo, de ser um chefe de cozinha, o glamour é zero, né, Elcio?
Quase Quem, zero. quem vê, quem, É como é, quase ou quem zero. vê, quem vê close não vê Não corre. recorre, É. justamente. Acontece às vezes quando eu acontece até umas coisas aqui que às vezes eu tô levando caixa e o aluno diz, mas você que faz isso? Eu falei, sim, não tem isso, eu faço isso, sou eu que ajudo a limpar, né? Lá na faculdade tinha uma coisa interessante, quando eu estudava com o Elcio era meu professor, eu geralmente era o cara responsável por levar o lixo, né? Termina de limpar a cozinha e eu levava o lixo, porque tinha muita mulher, eu não ia deixar as mulheres levar. E na época eu já era executivo de uma grande empresa. E cavalheiro. E cavalheiro. Então assim, eu era executivo, acontecia de eu passar a tarde em reuniões sei lá, prefeitos e governadores, onde eu estava montando estratégia de negócio, e à noite eu estava tirando o lixo da faculdade. Eu queria que todos os alunos vissem o glamour de ser um chefe de O cozinha. Edil tá hora eu tenho uma noticinha. Não, mas a gente fala, né? Mas pra aí todo esse mundo... reality dá uma iludida, então, nas eu acho que o pessoas. reality dá um glamour que ele não tem, mostra coisas ali que eu acho que não é daquele jeito, de tipo, vamos fazer um negócio, 1 minuto para fazer um negócio, o pessoal fica meio que desesperado, a gente sabe que muito dali não se faz em 1 minuto, mas principalmente a parte de glamour, eu acho que se a gente pega aluno já achando que ser chefe de cozinha é aquela coisa midiática, sabe, eu acho que muitos deles desistem no meio do caminho, porque não é nada daquilo. Porque vai ter muito trabalho, né? Nos bastidores, muito trabalho. né? O reality teve o lado bom, que foi de trazer o aluno para a sala de aula, dele se interessar, mas tem um lado ruim que com pouco tempo ele descobre que não tem muito aquele glamour que tem Então, aí é a desilusão. mas você sabe o que acontece? É que você faz um filtro natural. Os que realmente querem, seguem. Né? E aí fica bem Mas legal. esse interesse, né, assim, em estudar a gastronomia, né, mundialmente, né, essa mudança toda, enfim, esse avanço, a pandemia, ela influenciou isso, essa vontade das pessoas existe, assim, você sente essa alguma mudança após, Eu acho onde as pessoas ficaram em casa cozinhando, né, não existia ir para restaurante, não existia, né, Sim. o delivery, e foi um momento A diferente, pandemia né? não gerou, Não, ela para quem acelerou. Acelerou. Porque aí as pessoas dedicaram tempo nas suas pesquisas, nas suas experiências, nas suas experiências caseiras, né? A gente sabe muitos alunos de hoje que Bastante. assim eles começaram ali. É isso. Mas Ela deu uma acelerada sim, principalmente porque o cara se viu ali assim, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Tenho que fazer alguma coisa. E naquele momento, eu acho que alguns chefes também se interessaram em mostrar um pouco mais, né? Até virtualmente, porque você não tinha como fazer presencialmente, a gente acabou levando o ensino de uma forma mais aberta, né? E gratuita para todo mundo. Antes ele teria que estar numa sala de aula, e aquele momento da pandemia, a gente levou o ensino de uma forma aberta. Inclusive, no teu caso especificamente, Edil, eu acredito que a pandemia foi uma virada de Total. chave, né? Assim, que você ganhou uma super exposição, Em redes né? sociais, Em sim. rede social, o número de seguidores deve ter, não sei qual era que você tinha Eu antes. tenho, vou te né? falar. No início da pandemia eu tinha acho que 25 mil seguidores. Já era conhecido, mas era Sim, conhecido já para o tinha. público Mais daqui, restrito. a alunos, a professores, né? Não tinha Instagram. Mas na pandemia eu fui para 200 mil, então aí eu passei a ser mais conhecido nacionalmente, e até em alguns casos fora do Brasil, porque a gente consegue chegar fora do Brasil também. Para você ter uma ideia, eu escrevo hoje para uma revista chamada Brasil Away, que ela é uma revista voltada para... Ela é de Singapura e ela é voltada para brasileiros que moram fora do Brasil. Ela é distribuída em 19 países, né? Então, isso quem me proporcionou foi a pandemia, que foi quando E eles você me conheceram. fazia as receitas, isso. né? Eram lives, né? Fiz live, fiz receitas, fiz loucuras de aula ao vivo. Eu te assisti. As tuas filhas que gravavam. Minha filha que gravava, era tudo. A gente ficava preso ali, e como eu sempre trabalhei viajando muito, né? Muito, eu só estava em casa praticamente dia de sexta e sábado, eu não tinha tempo de gravar. E na pandemia eu me vi preso. Então eu falei, tem que fazer alguma coisa. E a gente começou a cozinhar. Fizemos live junto, né, Elcio? A gente fez. E você, Elcio, como é que é a sua relação com as redes sociais? Eu vi os seus quadros com a sua filha, como é o nome mesmo? pai e filha na cozinha. Pai e filha na cozinha. Como é que surgiu? Não, isso, na verdade, eu sou bem mais modesto nas redes sociais. Né? Então, apesar dele
do Edil já ter me cutucado várias vezes. Muitas vezes, muitas vezes. Mas assim, esse pai e filha na cozinha é uma experiência bastante gratificante, que assim, a minha filha e uma amiga dela tiveram a ideia de assim, montar um quadro onde o pai e a filha estão cozinhando. E assim, tá numa expansão tão grande que assim, já fechamos uns 3 contratos já, e assim, chama atenção. E o que chama atenção hoje na mídia social é a naturalidade. Eu vi que não é o apresentar corretamente, o formal, é a informalidade. Né? Quanto mais bronca nela, mais audiência. Teve uma cena engraçada que ela falou assim, agora nós vamos comer. Eu falei, comer não, degustar. Isso virou. Fez o corte, né? E elas decidiram deixar isso. É isso aí, né? Comer não, degustar. Acho que causa assim, uma identificação, né? Aquele real do pai e da filha é bem bacana, assim. E é muito legal. Eu assisto todos, tá? É muito legal. Eu acho que o Elcio demorou muito a vir para as redes sociais, porque ele tem um conteúdo muito bacana, muitas técnicas que ele pode compartilhar com o pessoal. Já tem um número bom de seguidores, mas poderia ter, então aproveita. Elcio Nagano, já segue aí, Já porque segue. o homem é bom, viu? Agora, Obrigado. voltando aqui para a gastronomia cearense, né? Que a gente começou e já demos aí mais umas passeadas. Quais são os pratos prediletos de vocês, de clássicos cearenses, assim, para comer, para degustar, desculpa, e para cozinhar, para fazer também? Bom, eu vou... Panelada. Panelada, olha, é o que me mata. Panelada com cuscuz e coentro. Mais cearense impossível, Muito não? coentro. Muito coentro. Aquele coentro que você não gosta, você nem gosta da panelada com tanto coentro. Mas eu amo, é o que eu gosto de comer. E de fazer carne de sol, né? Se você olhar, quase todos os pratos meus, eu sempre tenho alguma coisinha com carne de sol, com manteiga de garrafa, porque eu acho que a carne de sol, manteiga de garrafa e o queijo coalho, ela une os meus dois estados, o Rio Grande do Norte e o Ceará, porque tem nos dois, então eu brinco muito com isso. Mas para comer, para mim, é a panelada, mas tem que ser aquela raiz mesmo, aquela gorda, sabe que você engorda só de ver? Eu também adoro panelada. Você gosta? Gosto. Eu jurava que Então, pronto, já convida ele, dia de sábado, assim, de manhã, Elcio. Vamos lá no mercado, Vamos ali comer fazer uma um tour panelada. gastronômico, né? Já fiz algumas vezes. E aí eu gosto. Um dos insumos aqui do livro que eu fiz o prato foi o capote. Adoro o capote. Capote na lata a gente fez. O capote, para quem não conhece, em alguns estados chama galinha de Angola e outra. Aquela galinha, vou chamar como chama no Ceará e no Rio Grande do Norte. Galinha do pescoço pelado é o capote, né? Aquela bem raiz mesmo. Capote é um nome bonito. Capote É aquela que fala, tô fraca. Exatamente, exatamente. exatamente. Inclusive, em algumas regiões, eles conhecem como tofraca. Tô fraco. Quais foram? Tem outros pratos, né? Assim, os insumos que foram divididos, né, entre os 3 chefes. Aí você fez o capote e que outros a gente pode destacar aí de receitas Bom, cearenses? tem uma receita que assim acabou virando lenda, que é o camarão maracutaí. Né? Como é o camarão? Então, camarão maracutaí. Camarão maracutaí. Ah, é? Como é que é? Desde o início, o Fernando Barroso me incitou a fazer um prato cearense com um sotaque tailandês, porque existe uma semelhança muito grande entre as duas culturas alimentares. Né? São técnicas diferentes, mas insumos parecidos. Coentro, pimenta, leite de coco. Né? E aí nós estávamos montando um restaurante lá na Casa Cor e eu fiz um prato meio óbvio. Camarão, abacaxi, curry. E aí, na véspera, chegou o Fernando e falou para mim, tenho 2 notícias. Vai faltar abacaxi. Segundo, mandaram como opcional
melão e maracujá. Aí na minha cabeça falou assim, melão mais maracujá vai dar o mesmo efeito do abacaxi. Aí eu fiz um molho de melão e de maracujá. Foi um sucesso tão grande que assim foi o prato mais vendido nesse festival e eu apresentei já em vários festivais, eventos, talvez seja o prato que, que eu mais venda. Olha, às vezes na hora da necessidade, né, do aperreio, é que vem, né, ali umas descobertas, né? É, Elcio, me mostra aqui o livro, mostra a capa do livro para quem está em casa, quem está assistindo aí a gente, Ceará à Mesa. Muito bacana. Elcio, você é paranaense, morou em São Paulo, depois veio para o Ceará, antes disso parei em Minas Gerais. parou em Minas É. e tem, né, sua origem é asiática, É. né? Me fala dessa mistura de referências, né, assim, na tua cozinha, né, assim, no teu Então, trabalho. na verdade, eu considero que essa mistura era necessária para mim ter essa cultura, né? Eu aprendi a cozinhar primeiramente com os meus pais, meus avós. Então, em primeiro lugar, referências asiáticas. Depois, eu tenho muitas referências dos pampas. Então, churrasco, carne, né? Muitas referências. Depois São Paulo. São Paulo é o mundo. É o mundo, São numa Paulo é o cidade mundo. só. Então, muitas referências, muitos cursos, né? É o mundo todo. Minas Gerais. Minas Gerais é uma riqueza gastronômica muito grande. Então, fui vindo para cá, mas o lugar onde eu mais morei na vida é o Ceará, já é o Ceará. Então, sou mais cearense do que Do que qualquer outra coisa. qualquer outra coisa. E Edil, você? Você vê a diferença de chefes. Qual é a câmera de frente? Aquela? Eu vou falar para você. Você vê a diferença de chefes. De onde o cara é paranaense, passou por São Paulo, tem descendência asiática. Eu sou de Mossoró, morei no Piauí, que eu amo, tá? Morei em Belém, morei em Recife, a descendência ali com os índios. Então, Temos aqui o mundo inteiro. tá o mundo inteiro. aqui. Mas enfim, eu sou de Mossoró. As suas origens são maravilhosas. Eu amo. Todos esses lugares que eu citei, eu amo e carrego de lá muita cultura gastronômica que eu uso no meu dia a dia. Eu sou norte-riograndense, eu sou de Mossoró. Saí de Mossoró, eu tinha 20 anos, acredito, 20 anos aqui para Fortaleza a primeira vez. E aí saí, por conta dos trabalhos que eu tinha como executivo, saí morando no Brasil inteiro. Então, morei em quase todos os lugares. Antes de voltar para Fortaleza em 2011, que aí eu já fiquei de 2011 até agora, também como o Elcio, já é o lugar que eu mais morei, né? Porque eu passava 1 ano, 2 anos em cada lugar. Eu estava morando em Santa Catarina, em Florianópolis, né? E vim aqui, estou já de 2011 para cá. Sou casado com uma cearense, tenho 2 filhas que são cearenses, a outra é paraense. Amo essa cidade, amo a gastronomia dessa cidade, mas sem desprezar meu Rio Grande do Norte, que eu amo também. Que aí ele tá nos teus pratos Aí também. estão nos Fala meus dessa pratos. mistura aí. Então, diferente, o Elcio falou que aprendeu a cozinhar com os avós, né, com a mãe. Eu gravei um programa um dia desse para uma marca nacional, uma marca de cerveja nacional, e eles falaram assim, mas conta, você tem uma história bonita, aprendeu com a avó? Eu digo, não. Com a mãe eu falei, não tenho história muito bonita na gastronomia, não. Eu aprendi, como diz o cearense, na tora, né? Eu, quando vim morar só, aqui, né, então com 20 anos, eu me vi obrigado a cozinhar, porque eu não Se sabia virar. fritar um ovo, né? Literalmente, eu não sabia fritar um ovo. Hoje eu nem digo mais isso, porque fritar ovo, viu, gente, é difícil. Não é fácil não, tá? Corretamente é difícil, né? Hoje eu virei especialista em fazer ovo. Então, Ovo e da aí, gema mole. da conforme gema diz a mole, blusa ó, dele, tá ó. vendo? É o Como eu amo melhor. ovo, tá vendo? Da gema Veste é a o melhor, camisa né? dos ovos. Vestir a camisa, gente. E não é mexão, viu? Então eu me senti obrigado. Eu dividi apartamento com 3 amigos e eles me apresentaram um monstro que eu não sabia, eu não tinha conhecimento, chamado panela de pressão. E falaram um monstro para mim. Pra E mim é um falaram, monstro ó, até uma hoje. vez na semana você cozinha, a gente divide. E eu comecei a cozinhar e ali você começa a receber elogios. Ah, ficou bom, né? Tal. Depois você casa, começa a cozinhar para filhas, para família. E eu vi que, quer queira ou não,
aquilo, eu levava jeito para aquilo, né? E depois, aí eu comecei a ver como é importante as memórias afetivas, as memórias gustativas, que eu começava a lembrar de coisas que no passado, para mim, que o ato de comer para mim, quando eu era menino, era fisiológico. É, Comia para matar um ato fome. banal, né? Um ato não tinha isso. corriqueiro. Mas quando você começa a aprender a gastronomia, você começa a lembrar de coisas que você falava, como aquilo era importante naquele tempo. Por exemplo, eu faço hoje uma galinhada, até eu posto aí muito nas redes sociais, que era o que a gente comia desde que eu era menino em casa, né? E isso me trouxe várias lembranças. Eu ficava, o que é que tinha ali? Tinha isso, tinha aquilo. Então eu trago para minha gastronomia hoje, mesmo me especializando em cozinha europeia, eu trago muito isso para o meu dia a dia. Então minhas raízes estão nos meus pratos. E aí eu resolvi estudar, de fato, né? Eu sempre fui pesquisador de gastronomia e resolvi estudar, me aprofundar. Viajo muito, viajo o mundo estudando gastronomia, né? Então fui esse ano para a Tailândia, fui para a Espanha estudar sobre a paella. Enfim, a gente faz muito isso para aprender, né? Então não é porque você nasceu e não tem origens que lhe faça vir com esse dom que você Pode não possa aparecer adquirir. em outro momento da vida, Exato. né? Então, se vocês não sabem cozinhar ainda, dá tempo. Corre, vamos estudar que dá tempo. Cuida, né? Cuida. Faça nossos cursos. Aí é importantíssimo. Aí falou. Sejam nossos alunos. Com certeza. É incomum, assim, na história de vocês, né? Além de serem professores, enfim, trabalhar com isso, é que vocês têm profissões, originalmente, as formações, né, diferentes. Não foi a primeira escolha de vocês profissional, né? Elcio é engenheiro, não é isso, por formação? Então, isso, para não dizer que nós somos velhos, mas assim, na nossa geração, era proibitivo falar que eu vou seguir uma carreira em gastronomia. Era uma coisa inimaginável. Não haviam escolas, não havia oferta de cursos, Não havia reality show. não havia reality show, Pra não glamorizar. havia Google, não havia internet. Então, quem adotou essa profissão nessas condições é porque gosta mesmo. É porque gosta mesmo. Foi assim, enfrentando preconceito, mas assim, hoje eu me sinto realizado, né? Eu sei que assim, a gastronomia é uma forma de eu contribuir com o mundo, né? E a gente fala muito nesse livro mesmo sobre sustentabilidade, sobre planejar o cardápio sempre buscando não prejudicar o mundo, usando insumos locais, não desperdiçando. Então, é a minha forma de contribuir com o mundo. Que linda, é uma linda forma. Inclusive, falando dessa sustentabilidade, enfim, de tudo isso, essas orientações que tem no livro, no seu trabalho de consultoria você também faz isso, né, Elcio? Assim, nos restaurantes que você ajuda a abrir, né? Sim, sim, exatamente. Escolha do cardápio, né? Tanto consultoria como nas aulas, os alunos. Eu fiquei muito emocionado anteontem, que nós fomos convidados para fazer a formatura dos alunos da Escola Social Dias Branco. Foi uma coisa muito emocionante, principalmente pela história difícil deles, que assim Dos estudantes. enfrentaram muitas dificuldades. Tinha quase 200 alunos e todos chorando, mas assim, momentos marcantes foi quando eu falei sobre sustentabilidade, sobre responsabilidade dessa nova geração para a continuidade do nosso planeta, né? Então, é muito, é muito, é muito gratificante poder contribuir com essa nova geração. E de que forma a gastronomia pode ser mais sustentável? É a questão dos insumos, que a gente já falou, né? A questão dos insumos, a questão dos desperdícios. Por exemplo, hoje qualquer bar, restaurante mais sério faz um cardápio para que se aproveite tudo, né? Se vai comprar o filé mignon, vai usar a parte nobre, as aparas, tudo tem que ser utilizado
por duas questões. Primeiro, econômica. Segundo, desperdício. Tudo que a gente desperdiça é dinheiro jogado fora. Tem um caso muito interessante aqui no livro, os caranguejos. Antigamente morriam 50%. Dos caranguejos. Então quer dizer que se uma empresa comprava 1 tonelada, 500 quilos era lixo, né? E foram desenvolvidas técnicas, e essa parte foi o chefe Bernard, né? Para que esses caranguejos sobrevivessem todos, né? Eles são transportados do mangue para cá, entre camadas de espuma molhadas com água do mangue. Para que eles sobrevivam. Para que eles sobrevivam. Né? Então, sustentabilidade é isso, é não desperdiçar. Né? Não somente financeiramente, mas para o mundo, pensando no nosso planeta. A gente que está falando, né, de bagagem de vocês dentro da profissão e tudo mais. E eu tô aqui observando, papo, etc. Percebi também que a gastronomia é uma arte, né? E vocês também têm algo a comunicar, assim, hoje, fundamentalmente, o que vocês querem passar para as pessoas, tanto que fazem o curso de vocês, mas também que comem da comida de vocês. Tem alguma mensagem ali? Como é que pode se dizer? Eu acho que tanto no meu como do Elcio, tudo que a gente faz é com muito amor. Eu não botei uma escola de gastronomia, por exemplo, para ganhar dinheiro, não. Ganhar dinheiro é consequência do que a gente faz. Né? Eu acho que uma das partes do sucesso dos cursos que a gente leciona, e graças a Deus, eu posso falar por mim e pelo Elcio, o pessoal gosta muito, é porque a gente vai além dos simples atos de você fazer uma receita e degustar. A gente conta a história do prato, a gente contextualiza a disciplina, a gente diz por que aquele prato teve aquela história, né? Por que a gente está utilizando determinados ingredientes, é por isso. Então, você contextualiza as receitas ou a aula de uma forma que a gente envolva os alunos no mundo todo da gastronomia e não só no simples ato de fazer uma receita e comer, porque é complicado, né? Hoje, quando alguém procura a nossa escola, né, para fazer um curso, e o que eles mais perguntam é assim: precisa ter experiência para poder fazer aula? o curso. E eu digo para a minha equipe que responde lá, eu digo assim, ó, vocês vão pedir uma única coisa: que amem cozinhar, que gostem de cozinhar, porque senão vão ser 4 horas terríveis para eles dentro de uma cozinha. Se eles forem achando que vai ser uma festa, que vai ser isso, né? Ou que vai ser glamour, quando o cara quer fazer um curso para ser um chefe, desista, porque não é isso. Mas você precisa gostar. E eu acho que o que a gente faz é isso, fazer com que as pessoas entendam a gastronomia desde o princípio. Dos insumos, né, do não desperdício, da história, da cultura daquele prato, que cada prato tem uma cultura, cada prato tem uma história, e quando ele entende isso, ele entende a gastronomia total na sua essência. Né, que vocês estavam falando, sustentabilidade, Sim. porque é tudo conectado hoje em Tudo. dia, então realmente é bem fundamental ter essa mensagem, né? A gente come pratos hoje que a gente paga caríssimo e a gente não sabe que ele nasceu de necessidade, que ele nasceram de escassez, né? Que tipo de prato surgiu assim? Tem vários. A gente pode falar da caponata, que é um aproveitamento de restos de legumes. A gente pode falar da sardela, olha eu puxando sardinha para a cozinha europeia. Né? A gente pode falar da sardela, que era feito com sardinha, que os pescadores no mar pegavam sardinha, juntava com pão adormecido e virava uma pasta que hoje é famosa, a gente paga caríssimo por ela, e da paella, né? A paella é um prato valenciano, espanhol, que é um prato de pobre. Os camponeses iam para o campo e ele não tinha muito o que comer, eles levavam lá o arroz com um pouco de legumes que ele pegava, e o que tinha de caça virava a mistura, digamos, daquele prato. E a paella só veio ficar famosa e virar prato de rico quando ela foi para a parte nobre de Valência, ou seja, para a parte do litoral de Valência. Então aí a gente vê que a sustentabilidade vem de tempos, né? Até pela necessidade. E muita gente não sabe. Então a gente contextualiza, porque eu tenho certeza que se vocês não sabiam dessa história, quando vocês forem comer a paella, vocês vão entender agora que ali por trás tem uma história, entendeu? E aqui no Ceará a gente tem exemplos assim desse tipo de comida.
que surgiu da necessidade, Tem, da né? escassez, Aqui quase tudo, né, gente? A carne de sol era uma forma Carne de de sol, capote. capote. Na lata, conta a Capote na história. lata é uma história interessante. Muito. É, os antigos, começando pelos vaqueiros, depois para gerações mais próximas, quando viajavam, eles faziam uma farofa, capote, né? E ele levavam numa lata. para Uma- viajar. É, Mas assim, pra durar. aproveitamento de lata velha mesmo. Aham. Aproveitamento Não de lata tinha velha. Lata de leite em pó, lata de óleo, né? Eles levavam. Então, principalmente, as pessoas que saíam do Nordeste para São Paulo, que tinha 5 dias de ônibus, eles Era na levavam a lata. farofa, porque não podia parar para comer, era na lata. A carne de sol, né? Carne de sol É que mesmo, é... carne de sol é uma forma deles conservarem, deles conseguirem transportar os antigos vaqueiros, eles precisavam transportar carne. Paçoca. É a carne de sol com farinha e assim usada para essas viagens, para essas. Tudo, E, gente. A e panelada... falando do Ceará, você falou agora em vaqueiro, a gente tem o sertão, a gente tem o mar, né? E a gente tem também as serras, né? E acaba que essas diferentes regiões têm diferentes culinárias, né? Diferentes pratos, não é isso, Elcio? Sim, sim, sim. E é muito interessante a história do cearense. É o único estado em que a cultura veio do sertão para o mar. Então, a nossa cultura gastronômica é mais sertaneja do que litorânea. É, é antes sertaneja do que litorânea. E assim, tem alguns exemplos. Por exemplo, se nós formos lá na Beira-Mar, os prédios históricos mais antigos, o clube náutico, ele é voltado para o sertão. Então, o mundo era o sertão. Né? E isso, na gastronomia, foi exatamente isso. A nossa Estava na beira cultura, beira da praia, mas na estava beira da comendo praia, a carne de sol, né? sim, A sim, paçoca. exatamente. E assim, por isso a nossa cultura gastronômica ela é mais sertaneja do que litorânea. Depois é que foi O agregado. litorâneo foi mais contemporâneo, vamos dizer assim, na história do Ceará. Até por conta do glamour, né? Porque lagosta, camarões, embora a gente tenha, mas quando eles pescavam, eles usavam para vender, né? E não para o consumo. Agora é que a gente acaba tendo um pouco mais. Então, mais lagosta consumo. tem uma história interessante. Lagosta, em 1950, ele era desprezado. Lagosta. Precisaram chegar uns chefes franceses aqui para mostrar que nós tínhamos esse tesouro no nosso mar, né? E era desprezado. Inclusive havia uma crença entre os pescadores de que não deveria capturar lagosta porque eram as mães dos camarões. Que interessante. Então, tá nos no anos livro aqui. 50, eles iam em busca de camarão. Sim. É isso? Sim. E aí, e peixe, né? Algum tipo de peixe. E a lagosta ficava meio de lado. Mas aí descobriram que era uma fortuna, era um Uma tesouro. mina de ouro. Aí alguns empresários logo descobriram o potencial para mandar lá para a Europa. E aí começou, e nós quase chegamos ao colapso. E aí hoje, Da lagosta. graças ao IBAMA e alguns empresários conscientes, foram estabelecidas regras. Então, 6 meses por ano não pode capturar lagosta. Lagosta tem um tamanho mínimo, 14 centímetros. Então, essas regras, hoje, elas são muito severas. Muito severas. É Da algo cadeia. parecido com o caranguejo também, né? Que tem a época do defeso, que se chama, né? Justamente para não, É isso. Para não, pra não virar faltar, escassez. né? É isso. Tô igual aquele mesmo ali, tô passada, chocada. É muita coisa, é Tem, muita a coisa. gastronomia é rica. Mas eu tô curiosa aqui com uma coisa. A gente falando de cultura e tudo mais, o Elcio, ele contribuiu e contribui muito na questão do asiático
aqui em Fortaleza, né? Assim, você já foi dono de vários restaurantes, sócio de restaurantes, ainda é até hoje, né? O Quina, o Kill. É, o sushi que a gente come aqui, o sashimi, né? Os pratos que a gente vê aqui no, né? Localmente, o que que tem de igual, o que que tem de diferente? Isso aí é uma pergunta, né? É. De milhões. Me colocou contra a parede. Ah, Eu vou ter que ser sincero. Se ele não for sincero, eu fui, que eu fui lá no Japão e eu sei o que é. Hoje eu sei o que é, viu? porque eu imagino, óbvio, né? Eu não conheço o Japão, nunca estive lá, não tive essa oportunidade ainda. Mas eu imagino que é diferente, né? E imagino que, óbvio, tem o paladar local e tem as adaptações locais, tem o mercado, né? Mas deve ter alguma coisa original ali. E, na verdade, essa mistura é o que acontece no mundo, né? Quando algo vai para outro lugar e sofre Na verdade, modificações. hoje eu sou muito mais flexível. Muito mais flexível. Quando eu comecei, na época lá do King, eu, eu ainda tive algumas dificuldades, e, mas hoje eu vi que assim, a gastronomia é um ser vivo, ele vai se transformando. Então, uma paella, né, feita na Espanha, ela é diferente de uma paella feita aqui. Risoto, feito na Itália, ele é diferente daqui. Sushi, feito lá no Japão, ele é diferente do que é feito aqui. Mas vale tudo desde que você não faça extravagância. É, não faça besteira. Mas assim, é uma arte por causa disso. Gastronomia é uma arte porque você tem que saber dosar, você tem que Mas que inovar. Mas que tipo de dificuldade? Fala aí uma coisa bem prática para a gente saber, em termos do sushi, do sashimi, daqueles pratos que a gente conhece. O que que você viu que tinha que o mercado fazia e que a princípio você não tinha essa flexibilidade? Dá um exemplo para a gente Não, eu demorei entender. também em aceitar o sushi frito, o hot, o cream cheese. Mas assim, hoje eu já vejo que, que assim, já foram técnicas incorporadas ao sushi, né? Mas ainda tem alguns exageros de assim colocar carne de sol, aí eu já acho que Morango. morango, chocolate. Já comi até com goiabada, viu? É, mas tudo bem. Se cair no gosto Das pessoas, né? da população, né? Aham. Eu tenho uma história Vai ser engraçada de sushi. De sushi não, eu prostei um prato, eu fiz um carbonara. Fiz um carbonara legítimo, né? Bem elaborado. E eu fritei, eu tinha uns camarões grandes em casa. Eu estava fazendo para eu jantar e postei. E eu grelhei os camarões. E botei carbonara e botei os camarões do lado. Aí entrou um italiano no meu Instagram, aí falou assim, você não pode falar que é carbonara se tem camarão. Aí eu falei, quando você vier no Brasil, que comer sushi com creme X, você reclama do meu camarão na carbonara. Eu já ia, inclusive, fazer essa brincadeirinha leve e boba, né? Que o Elcio, no início, era com os sushis, com exageros, era tal qual o italiano com seu carbonara. Total. Mas assim, eu concordo com o Elcio, assim, eu acho que a cozinha ela é democrática. A gente que é professor tem que ensinar a forma correta de fazer. Mas depois deixa quem fazer, quem comer do você jeito que ele quer mostra. comer, negociar Esse do é o jeito que ele quer. caminho. É. Esse é o caminho tradicional. Eu fico, às vezes, assim, olhando os negócios gastronômicos de uma forma geral, e um chefe dizer o seguinte, eu não faço um filé bem passado, mesmo que o cliente queira. Mas por quê? Se eu quero bem passado, deixa eu comer bem passado, né? Eu digo isso para os meus alunos, olha, o filé, ele é bom se você fizer ele ao ponto para mal. Por quê? Porque guarda a maciez da carne. Suculência. É a Tem um suculência, indicado, a digamos maciez, assim, né? O correto Mas você na não escola. quer ver aquele vermelho, que é a mioglobina, que eles dizem que é sangue, não é sangue, né? Se não quer ver aquele vermelho, se não quer comer daquele jeito, como é que eu posso obrigar o cara? Não? Eu faço, ensino aqui nos meus cursos a fazer. Eu digo, olha, você pode, esse é o ponto correto, mas se você quiser fazer do seu ponto, deixa um pouco mais. Eu acho que a cozinha tem que ser democrática. E eu acho que alguns chefes levam isso muito ao pé da letra, não é o caso do Elcio, né?
mas leva isso muito ao pé da letra ao ponto de atrapalhar o negócio dele. Porque o cara vai dizer, eu não quero comer assim. Eu não quero comer assim. E por falar em negócio, assim, o Elcio que tem restaurante, né? Esse mercado, né, dos restaurantes, assim, quais são os desafios de quem atua nesse mercado aqui em Fortaleza? Vamos falar de Fortaleza, né? Assim, em Fortaleza, para o negócio vingar, como diz o cearense, né? Quais são os desafios, né? Tem modismos? Como é que funciona? Nossa. O que não é desafio nesse ramo? Desafios é o que mais tem, não somente em restaurante, mas em todos os negócios, né? Então, o mundo vive numa fase de muita concorrência, de muita profissionalização e, e assim, nesse nosso ramo, restaurantes, há uma diferença muito grande nas últimas décadas. Até 20 anos atrás, os próprios empresários falam, era só abrir o negócio que assim, a margem era tão boa, a margem era tão confortável que assim, você não precisaria ser tão profissional. Agora hoje, as margens são tão apertadas que você tem que ser muito profissional, muito profissional. Então, para um gastrônomo que quer se aventurar abrindo um restaurante, preparem-se porque o seu dia a dia vai ser número, controle, contagem. 5% do seu tempo você vai estar experimentando, criando, mas o resto Os outros 95% é fazendo conta. fazendo conta. Fazendo conta, Por isso que hoje gestão. você me falou que está muito focado no ensino, que você se encantou, inclusive, né? Assim, em ensinar, É, né? é. Essa... Mas assim, é um desafio muito grande. E assim, para quem deseja empreender, prepare-se bem. Prepare-se bem. Mas não somente nas técnicas gastronômicas, mas nas técnicas administrativas. Talvez até mais nas técnicas administrativas. Para o negócio É, dar certo, para o né? negócio sobreviver. Né? Para sobreviver. Já no de cursos tá de vento em polpa, hein, Tá, mas tem Edil? desafio, gente. E muito. A Tudo gente, tem desafio. olha a quantidade de escolas que tem aqui, né? De cursos que tem aqui. A gente precisa se reinventar todos os dias, né? Todos os dias a gente tem que estar trazendo uma coisa diferente, pensando no que a pessoa quer aprender naquele momento. Então a gente se reinventa sempre. O Elcio é professor nosso aqui. E todo começo de mês, né, Elcio? Na realidade, finalzinho de mês a gente já começa. Ei, o que a gente vai botar no próximo mês para você? Aí Elcio traz várias ideias que legais. você vai inventar, né? Mas a gente está sempre se reinventando. Eu acho que o diferencial do nosso espaço é esse, de estar trazendo coisas novas todo dia praticamente aqui. Então, mas o desafio é igual. Tanto a parte do desafio de atrair clientes, né, como o desafio de manter esse negócio funcionando. A gente está com 2 anos e meio, praticamente todos os dias, né, com evento e quase todos os dias lotados. Para se ter uma ideia, a gente já está indo para perto de 3.500 alunos do dia 9/7 de 2021. Desde que começou. Então é um número bem agressivo de pessoas, mas a gente precisa se reinventar todo dia. Edil, e na tua rede social, o que faz mais sucesso? Qual é o prato que todo mundo gosta? Eu acho que não só nas minhas, a gente estava conversando hoje aqui, botou molho, botou coisa que tem queijo, botou coisa que faz molho, que faz volume, o pessoal gosta. Se eu botar um prato elaborado, trabalhado, se eu botar um plate, que é a especialidade do Elcio, o pessoal gosta, mas ali quem gosta é uma parte dos seguidores, aquele seguidor realmente que é da gastronomia, mas quando a gente vai para todo mundo, ele quer ver massa, ele quer ver molho, ele quer ver queijo, ele quer ver cremosidade, é impressionante a diferença. Então, quando eu faço uma postagem, eu já sei o que é que vai ser sucesso e o que é que não vai. Mas como eu tenho os dois públicos na minha página, eu tenho que fazer dos dois lados. Então, se vocês olharem o Instagram, vai ter receitas muito técnicas, com baixíssimo engajamento, porque aquele engajamento ali é de quem realmente quer aprender, e tem o popular, que é onde a maioria das pessoas querem, né? Coisa mais simples. Cima, né? Total. Esse
imaginário do popular mesmo, da comida que é mais, assim, entre Que é mais aspas, próximo da realidade acessível, das pessoas, né? Eu vou De dar um todo mundo. exemplo. Às vezes eu vejo, a gente trabalha tanto uma receita, pensa como é que eu vou fazer essa receita, como é que eu vou, né, trabalhar, essa técnica é legal, vamos fazer um molho holandês, vamos fazer um bife Wellington. E aí chega uma pessoa que bota numa panela a massa, aí tira o extrato de tomate, bota cru dentro, aí bota um pedaço de queijo dentro, tampa, dali vira uma macarronada e você vai ver, tem milhares de acessos, né? Que delícia. É exatamente. Não, mas não tá errado não, tá? É bom também. Eu acho que gastronomia é tudo isso, né? Como a Ju perguntou, o que é que faz mais sucesso? Eu acho que é isso. O que faz mais sucesso é uma comida que qualquer pessoa pode fazer. Legal. Mas, Edil, uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, né? Que a gente, quando eu fui te apresentar, falei, né, do teu lado de executivo, né? Você tem uma carreira, como você já falou aqui, viveu em várias cidades e de repente, a gastronomia entra na sua vida. Como é que segue essa vida dupla, né? Assim, como é que concilia isso daí? Tem que fazer escolhas? Tem. Deixa eu explicar. Dos 19 anos para cá, eu sou executivo, né? Eu trabalhei por na realidade, 3 grandes empresas e até o ano passado eu estava numa empresa que eu passei a maior parte do meu tempo, 20 anos, eu dirigia essa empresa numa região. Então, eu digo que essa empresa me fez entrar de verdade na gastronomia. Até então eu só era apaixonado, Elcio. E numa das consultas que ela obrigava a gente a fazer, aqueles exames periódicos, um médico olhou para mim e falou: você está muito estressado, o que é que você gosta de fazer? Gosta de jogar futebol? Eu disse: gosto, mas eu termino e vou comer. Ele disse: não dá. Você gosta de fazer isso? Eu disse: eu gosto, mas quando termina eu vou comer. Ele disse: mas você só gosta de comer? Eu disse: de cozinhar. Ele disse: então por que você não procura se aperfeiçoar e fazer alguma coisa que lhe dê prazer? Você precisa ocupar sua cabeça com outras coisas. E eu entrei para estudar, de fato, a gastronomia. Já gostava e foi quando nós nos conhecemos. Foi quando eu entrei, de fato, para estudar gastronomia e virei professor depois. Mas voltando ao trabalho, eu fiz essa carreira toda e quando eu entrei na gastronomia, eu pensei, esse vai ser a minha válvula de escape para eu sair desse mercado maluco de executivo. Foi teu anti-estresse, né? Mas eu vi que tinha oportunidade de ser o meu negócio futuro, né? Muita gente pensar, se abriu esse espaço tem 2 anos, né? Não, na minha cabeça esse espaço está aberto há 11 anos. Porque eu tenho o rascunho dele num papel que eu fiz na sala de aula, onde a gente estudava, quando eu vi que a gastronomia não era só um restaurante aberto. Porque quando eu entrei, eu achava que a gastronomia era só um restaurante aberto. E eu desenhei isso, falei, um dia eu boto, há 1 ano e meio atrás, eu tomei a decisão de sair da empresa, e aí saí e falei, pronto, agora eu vivo só de gastronomia. O espaço já estava bem, mas aí vem o capetinha, bate na tua porta e diz, não, você ainda tem coisa para gastar. E aí eu voltei para o mercado, né? E também estou como executivo agora numa empresa de tecnologia. Uma coisa nova, mas eu estou gostando. E como eu divido fazendo escolhas, né? Primeiro, eu tenho uma equipe maravilhosa que cuida aqui do espaço, inclusive a minha esposa que faz toda a parte financeira, eu não me envolvo absolutamente nisso. E eu tenho uma equipe maravilhosa que deixa tudo prontinho aqui só para eu chegar Você e dar só aula. gasta, Edil? Só gasta. Só gasta. Quando ela deixa, eu vou deixar. A bichinha mão de vaca, não deixa eu gastar nada. Mas tem um detalhe, vou falar. A sua também. Vou falar com um amigo. Vou falar com um amigo. Ele não dorme. É verdade. Elétrico. É a única explicação. É verdade. Porque para ele conseguir fazer tanta coisa, ele não dorme. Não dorme. Então ele já leva vantagem aí. Já leva umas 6 horas de vantagem. Ele tá. Não, mas realmente. é verdade. Eu adquiri uma insônia crônica. É verdade. Que eu passei a dormir com medicamento um tempo, o que eu não aconselho a ninguém, pelo amor de Deus. Mas era meu momento de criação, tanto na empresa como na gastronomia, a madrugada. Eu anoto um bloquinho, aí eu vou tendo os insights e vou colocando. Mas, enfim, hoje eu tenho que fazer escolhas. Então, como é que eu concilio? Eu tenho uma equipe maravilhosa aqui e tenho uma equipe maravilhosa no outro trabalho. Então, eles fazem parte do que eu faço. O que é que eu não estou conseguindo fazer? Estou deixando de fazer muitas parcerias, porque eu não tenho tempo mais de gravar, então hoje eu já não gravo. Geralmente, quando eu gravo, é dia de sábado, dia de domingo. Horário de almoço. Horário de almoço. Tem alguns conteúdos da URB News que você assiste que foram gravados em horário de almoço do Edil. Exatamente. Inclusive, assistam. Assistam. Mas é assim, mas você sabe, Ju, me completa muito, sabe? Porque eu não levo esse lado como trabalho.
Esse lado para mim é o lado de divertimento, é o lado que eu, sabe, que eu relaxo, é o lado que eu faço assim de uma forma que eu não encaro como trabalho, de jeito nenhum. É orientação médica, relaxar. Mas relaxa mesmo, viu? O médico acertou Prescrição em cheio. Isso. Gente, a gente está chegando na reta final aqui do nosso podcast, da nossa gravação, mas eu não queria terminar sem... Queria encerrar, na verdade, perguntando para vocês qual o lugar preferido do mundo de comida, né? Assim, para se degustar. Tô aprendendo, não tô? Para se degustar. E se tem um prato favorito, uma receita favorita, para a gente fechar com alguma historinha aí de vocês de prato e de lugar no mundo. Bom, eu tenho dois lados, né? Então adoro o Japão, já fiz algumas viagens para lá, que é a terra do meu pai. E assim, do Japão tem vários pratos, mas assim, o meu preferido não é o sushi, é o sukiyaki, talvez, né? Ou lamen, né? É. Mas eu sou cearense também, é? Então, então eu sinto necessidade de assim toda semana comer um baiãozinho de dois, né? Baiãozinho de dois, ou o meu queijo coalho da manhã, matinal. Então, eu acho que eu tenho o privilégio de ter essas duas facetas, Oriente e Ocidente, e assim isso me ajuda na criação de novas possibilidades dentro da gastronomia. Inclusive, isso era um título do curso que eu fazia com que eu dava com o Elcio, né? Oriente e Ocidente. Né, Elcio? Fizemos durante. Quem sabe se um dia não vira um restaurante, né? O nome já está feito, Oriente e Ocidente. Só não pode ter sushi com carne de sol. Não, mas a gente vai separar sushi e carne de sol. Ou quem sabe até lá eu já Aí já vai aceitar a carne de então. sol no sushi, quem sabe? já aceitei a ideia, porque o hot também no início eu não aceitava. Você só vai, só vai. Bom, Você, Gil. eu adoro feijoada. Por incrível que pareça, é um prato que eu nunca fiz, mas que eu amo, é meu prato preferido. E eu acho que não tem gastronomia mais eclética do que a do Brasil. Eu já viajei a alguns lugares, gosto da comida italiana, gosto muito da comida italiana, inclusive me inspiram muito nos meus cursos, né? Mas a comida brasileira, eu amo a comida mineira. Você já viu que eu gosto de comida pesada, né? Vem com o negócio de, vamos comer salada. Não, salada não. Bora Não comer. me chama pra comer Não, salada. me chama pra comer Mas salada eu não julgo, não. não. Eu gosto muito daquela tripinha bem seca. Tripa seca. Porque eu fui criado comendo isso, na verdade, né? Então não tem como você esquecer o que você foi. Eu amo a cozinha italiana, mas a minha comida preferida é feijoada. Eu amo feijoada. Quando eu saio, assim que eu passo tempo fora do Brasil, quando eu volto, é o primeiro prato que eu peço é a feijoada. Pois então, agora vamos fazer o desafio, uma fazer feijoada. Ave Maria, vamos. Desafio dado, então Não. pronto. Feijoada com sushi. Tá certo, tá bom. Sendo bem metida, né? No lugar preferido de comida. É lá no Jockey Club, a galinha cozida da minha Não, avó. não, galinha cozida é bom. Maravilhoso. Muito bom, mas é isso, né, gastronomia? Lógico. Seus pratinhos aí são tudo num só lugar. Sentindo no coração, é o que tá valendo. Muito obrigada, te Elcio, Edil, obrigada, Duda, por Obrigada. dirigir aqui a bancada. né? Foi ótimo. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o Elcio, por estar aqui comigo. Obrigado. Obrigada por nos receber, né, Gil? Você que é um anfitrião Gente, hoje que aqui, isso, né? a casa é de vocês. Vocês já vieram tantas vezes. Todas as receitas que você vem são Da gravadas Urban aqui. News Tá? são gravadas aqui. Obrigado pela oportunidade, um papo agradável para a gente trocar as nossas ideias. Foi muito rico. Legal. Muito obrigada. Foi muito bom mesmo. No episódio de hoje, a gente conversou sobre gastronomia cearense com os chefes Edil Costa e Elcio Nagano. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada. Peço que deixem um comentário, like, compartilhem.
ativem o sininho, sigam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal. Muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.